Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Tereza, eu sou do NEAB. O NEAB é Núcleo de Estudo e Pesquisa Afro-Brasileira e Indígena. A gente vem desenvolvendo um trabalho junto às comunidades quilombolas e também junto aos estudantes, aos estudantes negros da universidade. Então, durante o ano foram diversas atividades, inclusive uma das atividades muito solicitada e muito elogiada foi um curso de preparação para pós-graduação, envolvendo todas as áreas do conhecimento. Então, a participação foi muito grande, inclusive dos jovens e pessoas da comunidade quilombola. Eu quero dizer, eu sou professora da UFES, mas também sou de uma comunidade quilombola que chama-se Pontal dos Crioulos, conhecida como Lagoa dos Campinhos. Então, quem quiser conhecer a história da comunidade quilombola, Lagoa dos Campinhos, pode entrar no Google e colocar Comunidade Lagoa dos Campinhos, em Sergipe, tá? Eu estou muito feliz pela oportunidade, né, de estar dentro da programação e dizer assim, que a academia tem muito que aprender com as comunidades quilombolas. A academia, e eu estou dizendo do lugar de academia, tá? Mas também, ao mesmo tempo, do lugar da comunidade quilombola. Eu acho que a academia, ela tem muito a aprender, né? Com todo um conhecimento produzido nas comunidades quilombolas. Aprender e também trocar conhecimento, né? E nesse sentido que eu passo a palavra aqui para Bispo, que é de uma comunidade quilombola, né? Que a gente vem numa trajetória de luta no sentido de fortalecimento, né, das comunidades quilombolas, e não vou tomar o tempo não, porque hoje vamos ouvir aqui Bispo, né, que vem do Piauí, né, falar especialmente aqui para nós, tá? Um salve para nós e para esse ambiente. Dizer da minha gratidão por estar aqui confluindo com vocês. Dizer também da minha surpresa, né? Porque, na verdade, eu estou em uma outra agenda. Eu estou indo com uma agenda na Federal de Pernambuco, na Federal e no IFPI. Estou indo dialogar com o pessoal da antropologia, também com o pessoal da geografia, e no FPI com o pessoal mais do geralzão. Tereza me convidou para passar aqui num assentamento da juventude quilombola. Eu falei, como eu estou indo para Recife, eu posso fazer uma curva e passar por aí, até por conta do grande respeito e admiração que eu tenho pelo povo desse lugar. Vou já dizer por quê, né? Então acabou eu vindo para esse acampamento e Tereza me jogando aqui de goteira, né? Dentro desse evento de vocês. Mas como a maioria das pessoas são de arquitetura, eu não estou tão acanhado assim. Se fosse outro povo, eu estava meio sem saber o que ia fazer. Mas com o povo da arquitetura, a gente faz na hora, não precisa, né? A gente está preocupado, aqui vamos arquitetar, já que é arquitetura, né? Então eu não fico tão acanhado assim, porque o momento é isso, é de construção. Mas então, eu estou vivendo um momento histórico muito importante. Na verdade, eu sempre vivi, mas um dos momentos históricos mais importantes na minha vida. Eu fui formado pela escola escrita para traduzir a linguagem escrita para a linguagem oral, quando os contratos orais estavam sendo substituídos pelos contratos escritos. Final da década de 60, início da década de 70. Eu nasci em 59. Então, nesse período, ainda estava acontecendo o que o pessoal das academias conveniaram chamar de Revolução Verde. Eu chamo de aplicação do lixo da Segunda Guerra Mundial nos países
dito subdesenvolvido. O que eles chamam de Revolução Verde, eu chamo de aplicação de lixo. Mas dá na mesma coisa, né? Com linguagem diferente. Então, como nossos povos estavam perdendo tudo que eles tinham, inclusive as terras, por conta da escrituração dos contratos, eles resolveram que algumas crianças deveriam ir para a escola para tentar aprender a traduzir a linguagem escrita para poder fazer contratos com menos prejuízo. Jogaram muitas crianças na escola ao mesmo tempo. Eu tive a felicidade de aprender a ler na primeira semana. Escrever eu demorei, mas ler eu aprendi rápido. Então a comunidade resolveu que eu ia estudar mais ainda pela escrita e que eu seria esse tradutor apoiado pela comunidade. Então eu passei a vida inteira, até hoje eu faço a mesma coisa. Estudando a linguagem escrita para traduzir para oral e estudando a linguagem oral para traduzir para escrita. Até 2006, eu mais traduzi da escrita para a oralidade do que da oralidade para a escrita. Mas em 2006 eu fui muito pressionado pelos amigos e as amigas para escrever um livro. Aí, diante de muita pressão, eu escrevi um livro que era intitulado Quilombos, Modos e Significado, e pelo título você já vê que é muita pretensão. Você querer escrever os modos e os significados dos quilombos é pretensão muita. Mas eu tinha essa formação. Então, pela primeira vez, eu traduzi a oralidade para a escrita. Esse livro repercutiu e chegou na UNB, e aí o professor Zé Jorge Carvalho, da antropologia, é um dos pensadores, um dos grandes articuladores das cotas no Brasil, mas também um dos grandes articuladores do Encontro de Saberes, me convidou para fazer uma edição mais sofisticada, com cara de mercado, com um papelzinho mais bonito. Eu me dispus desde que eu também fizesse uma reedição, que eu ampliasse a discussão do livro e que eu firmasse algumas posições que não tinha no primeiro. Aí mudei inclusive o título para Colonização, Quilombos, Modos e Significações. Então, como vocês verem, a ousadia aumentou. Esse livro foi lançado em 2015 na UNB, tinha umas 7 universidades presentes. Todas essas universidades me chamaram para discutir o que o livro estava apresentando, e daí para cá eu tenho percorrido o Brasil inteiro, mais de 2018 para cá, fazendo esse debate. Estou colocando isso porque o debate que nós estamos fazendo é o debate que todos vocês também estão fazendo. A diferença é que tem algumas pessoas que conseguem atingir um determinado estágio na mídia e outras pessoas que não conseguem. Esse livro não traz nada que eu inventei. Agora traz o que eu traduzi. Esse livro, ele é uma escrita ancestral, ele é uma relatoria do saber dos povos quilombolas e até uma tentativa de dialogar, não com o saber, mas com os modos de vida dos povos ditos indígenas. Então, esse livro, ele traz alguns conceitos que dialogam com tudo que está sendo colocado aqui, que dialoga com arquitetura. Qual é a contribuição dos povos quilombolas com a arquitetura do pensamento nacional? Não é um bom debate? Como foi que nós arquitetamos esse pensamento? Ou nós não arquitetamos? E aí eu fui entender o seguinte, que desde o início do colonialismo aqui até a Lei Áurea, ser quilombola era ser de uma organização criminosa. Está escrito na literatura jurídica desse país. No Maranhão, por exemplo, tinha uma lei que dizia que 2 ou mais pessoas negras andando juntas, mesmo que não tivesse um local fixo, mas se entre elas aparecesse um pilão, era um quilombo. E um quilombo naquele período era tal qual o PCC hoje, ou o Comando Vermelho. Era uma organização criminosa, tanto é que queimaram Palmares. Por que queimaram Palmares? Porque é considerado Palmares uma organização criminosa. Por que mataram parte do povo e queimaram Canudo? Porque é considerado Canudo uma organização criminosa. E aí vai. A Lei Áurea, ela diz que o povo africano que estão no Brasil, a partir daquele momento deixam de ser escravos, mas ela não revoga as legislações que criminalizavam os quilombos, ela silencia. Aí nós vamos ter de 1888 até 1988 um silêncio sobre a criminalização dos quilombos, mas criminaliza as expressões culturais. É crime capoeira, é crime samba, é crime batuque, é crime terreiro de matriz africana. Então, tudo que é praticado por esse povo é crime. Então, na verdade, camuflou a criminalização. Só
na Constituição de 1988 é que se diz que o Brasil é um país pluriétnico e, nesse caso, tem uma diversidade cultural. E diz que os quilombos têm direito à titulação dos seus territórios. Ou seja, do início do colonialismo até 1988, a inteligência afro-indígena, a inteligência quilombola, institucionalmente não faz parte da cultura brasileira. Institucionalmente não faz parte da educação brasileira. Institucionalmente não faz parte da política, não faz parte da sociedade brasileira. Porque só a partir da Constituição de 1988 é que quilombo passa a ser uma organização de direito. Então, antes disso, nós éramos coisas. Então, nós não ajudamos a compor esse Brasil institucionalmente, até a Constituição de 1988. Então, como é que nós ajudamos a compor? Nós ajudamos a compor de uma forma que eu chamo de transfluente, transpondo os obstáculos, transpondo as barreiras, transpondo a institucionalidade e entrando na organicidade. Então, organicamente, nós compomos o pensamento e a cultura desse povo, organicamente, mas institucionalmente não. Então, por que eu estou colocando isso? É porque, nesse momento, nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes para os povos que habitam esse lugar chamado Brasil. Estou dizendo para os povos. Porque significa dizer que, se até 1988 nós não compunhamos institucionalmente nem a educação, nem a política, nem a parte sociológica, nem psicológica, nem filosófica do país, só fazíamos isso organicamente, com esse momento agora que está sendo chamado de crise, está caindo toda uma estrutura política, intelectual, científica, acadêmica, histórica, diga-se lá o que quiser, está caindo por terra porque não tem mais sustentabilidade. Nós estamos vivendo um momento em que o pensamento que foi arquitetado na década de 60 e década de 70 pela comunidade acadêmica secundarista e universitária, que foi a grande movimentação de 64. Então, quem era esse povo? Quem era estudante secundarista e quem era estudantes acadêmico, universitário, na década de 60 e na década de 70? Tinha preto nas academias? Tinha preto no ensino médio? Eu fiz só até a 8ª série, pela linguagem escrita. Não passei da 8ª série, mas eu terminei a 8ª série em 78. Era o máximo que um preto podia, principalmente se era do quilombo. E olha, eu transpus. Poucas pessoas conseguiram. Então, veja bem, esse movimento estudantil da década de 60, da década de 70, que formou todo esse povo, tanto de direita como de esquerda, que compôs essa arquitetura política que está em crise, não fomos nós. Nem no Lava Jato nós estávamos. Assim, nós fomos tão excluídos de todo esse processo que nós fomos excluídos até da Lava Jato. Não tem um preto na Lava Jato. Significa que nós não estávamos nesse processo. Agora, nesse exato momento, eu estou olhando aqui e eu estou vendo que tem pessoas pretas num espaço que está discutindo de forma acadêmica. Ou seja, a partir desse momento, cria-se um novo momento histórico nesse lugar chamado Brasil. A partir desse momento, começa a se arquitetar um pensamento diverso. Um pensamento de povos. Agora sim, a partir desse momento, o que vai acontecer daqui para frente na nossa história é um pensamento pluriétnico, é um pensamento plural, é um pensamento diverso e é um pensamento verdadeiramente histórico do nosso povo. É um pensamento de confluência. E por que estou dizendo de confluência? Porque confluência é o tema do momento. O que é confluência? É simples. Como é que os povos trazidos de África, depois de passar pela árvore da memória, depois de ser separado, depois de ser proibido de trazer tudo que pudesse, não, de tentarem proibir, né? Que até tem pessoas que acreditam que é possível apagar a memória. Então, acreditaram que tinham apagado nossa memória e tal. E como é que nós viemos para cá? E nós mantemos, 500 anos depois,
as nossas tradições? Como é que nós mantemos o samba, a capoeira, os terreiros? Como é que nós mantemos os nossos modos de vida? Como é que nós mantemos tudo isso? Por um movimento chamado transfluência. Como entender a transfluência? Simples. Como é o nome desse rio que passa aqui? Então, como é que as águas doces desse rio vão encontrar com as águas doces do rio Nilo se tem um oceano no meio? Como é? Mãe Joana, minha avó me ensinou. Pelo rio do céu, pelo rio das nuvens. Essa água doce evapora daqui e chove no Nilo. Como evapora de lá e chove aqui, transpondo o oceano. Isso é a transfluência. Transflui e conflui. A água faz a vida inteira esse movimento. Transflui e conflui, transflui e conflui, transflui e conflui. Como nos nossos corpos tem muita água, a gente vive a vida inteira também transfluindo e confluindo. Então, como nós dialogamos com o povo de África, sem em África, através da transfluência. E como isso acontece? Pelo cosmo, pela cosmologia, pela ancestralidade. Quando o nosso povo chegou aqui e viu os indígenas, como é que os indígenas lidavam com as águas, como é que os indígenas ligavam com a mata e com a natureza, a mesma coisa. Então, nós nos comunicamos cosmologicamente. Então, estou dizendo isso para dizer que os quilombos, além de ter essa contribuição maravilhosa que você apresentou, os quilombos têm essa outra contribuição civilizatória. Acabou, conforme dizia as profecias, acabou a era eurocristã monoteísta, do ponto de vista de hegemonia. A sociedade eurocristã hegemônica acabou, conforme dizia as profecias, no ano 2000. Porque agora ela ainda vai existir, mas não como hegemonia. Porque agora as outras cosmologias, as cosmologias politeístas de África e das Américas, chegaram para estabelecer, para delimitar o território cosmológico que sempre se fez necessário. Tanto é que hoje, em todas as universidades por onde eu estou andando, a universidade está sendo obrigada a discutir cosmologia, porque antes ela discutia teoria, ideologia, agora acabou. Teoria não se sustenta, teoria é uma ilusão, agora é cosmologia. O debate é as cosmologias politeístas no mundo inteiro. Eu acabei de vir de um encontro com os Dalits na Índia. Não nos encontramos na Índia, nos encontramos em Nova York, mas nós criamos um território indiano lá em Nova York. Nós delimitamos, aqui é a Índia até o dia que nós estivermos. Quando nós sair é outro lugar. Então, por que que eu, do quilombo Sakurtume, fui encontrar com os Dalits? Porque nós estamos discutindo cosmologias politeístas e respeitando as cosmologias monoteístas. Então, assim, a nossa contribuição aqui é de quem chegou aleatoriamente, mas de forma intencionalmente confluente no território já em ação, é essa. Mas só fazer assim uma ressalva. A minha alegria é maior porque eu tenho de Sergipe, desse lugar, não vou dizer de Sergipe, em Sergipe. Em Sergipe eu encontrei belas lições que ajudou a compor essa falatória que anda comigo. Foi aqui, em 2006 provavelmente, que eu comecei a escrever a minha primeira poesia. Porque até hoje eu declamava poesia. Em 2006 eu escrevi. E olha só como é que eu escrevi essa poesia. Então eu vim trazer do Evolutivo. Vou declamar para vocês, porque vocês merecem, porque ela começou aqui. Eu vim fazer uma fala sobre o Encontro Estadual de Comunidades Quilombolas, aqui em Sergipe, 2006. Convidado por essa moça, Tereza Martins. Quando nós chegamos na plenária, a maioria das meninas, e muitas eram, né, também eram de Laranjeira, a maioria das meninas estavam com o cabelo alisado, 2006. Quando eu vi aqueles cabelos todos alisados, eu disse, olha essas meninas que chegaram aqui com o cabelo alisado. Aí as meninas olharam para mim e fecharam o semblante. Aí eu falei, enganam-se quem pensar que elas estão imitando as brancas. Elas estão homenageando as indígenas. Ela, uhul! Mas eu ia dizer era outra coisa mesmo, tá? Eu fiz essa curva para não apanhar na hora. Mas eu ia dizer outra coisa. Porém, isso também me doeu. Porque olha o que eu ia fazer, o que eu ia dizer com o cabelo daquelas meninas, que já estavam sofrendo tanto para ter alisado aquele cabelo, e eu ainda ia, né,
Mas eu consegui fazer essa relação e cada vez que eu cometo um descuido desse, eu levo para a poesia, porque a poesia ajuda a resolver as coisas. Aí nós levamos para essa poesia, que também cabe crítica, mas pelo menos foi onde eu me aliviei. A poesia diz o seguinte: cabelo da branca é liso, cabelo da branca balança, cabelo da branca escova, cabelo da branca emprancha. Cabelo da branca é bonito, mas não enrola nem segura trança. Cabelo da nega alisa, cabelo da nega enrola, cabelo da nega balança, cabelo da nega... Não, cabelo... Começa assim, cabelo da nega alisa, cabelo da nega balança, cabelo da nega enrola, cabelo da nega emprancha. Cabelo da nega... Oh, dancei. Por quê? É porque eu estou no território, né? Eu vou começar de novo, porque eu não estou de errado, né, filha? Eu vou começar de novo. Cabelo da branca é liso, cabelo da branca balança, cabelo da branca escova, cabelo da branca emprancha, cabelo da branca é bonito, mas não enrola nem segura a trança. Pronto. Cabelo da nega alisa, cabelo da nega balança, cabelo da nega enrola, cabelo da nega emprancha. Por que que a nega é façola? Porque seu cabelo entrança e enrola. A branca sambando rebola, a nega sambando faz ginga, a branca rezando é devota, a nega rezando tem mandinga, a branca escrevendo explica, a nega falando ensina. Eu vi essa branca no shopping, eu vi essa nega na feira, a branca olhava charmosa, a nega olhava faceira, da branca eu sinto saudade, da nega eu sofro bandeira. Salve. Se tiver diálogo, estou aberto para o diálogo. Se não tiver diálogo, gratidão por me ouvirem. Nosso livro está aí disposto à venda. Nesse livro tem todos os conceitos. E aí, passo o microfone para quem é da casa. Puxa, que bacana, né? Que presente. Obrigada, Antônio Bispo. Quando a professora Tereza entrou em contato comigo e falou que Antônio Bispo estaria aqui em Sergipe e da possibilidade de trazê-lo para cá, eu não hesitei. Eu falei, sim, dá para trazer para cá. Mas não sabia onde ele poderia, né, lançar o livro. E aí, o professor Márcio havia me convidado para estar aqui no colóquio. Aí pronto, casou bonitinho. Eu acho que as coisas acontecem, não acontecem por acaso, é porque tinha que acontecer. Então, muito obrigada, viu, Antônio Bispo? E obrigada a vocês também. Bem, muito obrigado a vocês, né? Sem dúvida a gente está assim, embasbacado com as palavras do Bispo, né? E assim, só me vem à memória a reação da professora Karina quando eu falei que o Bispo estava vindo aqui. Ela deu pulinhos de alegria. Então agora eu entendi, né? Toda a profundidade e a beleza, né, das palavras e a capacidade da gente compreender a nossa história, né? Eu acho que são pessoas que conseguem, assim, tem um magnetismo, né, que faz com que todos nós tenhamos uma luz, né, e de compreender cada vez mais o que acontece com o nosso país realmente, né? Eu acho que a gente está lá no Quilombo de Palmares, a gente estar ali em Canudos, né? Foram duas experiências recentes que eu tive e que realmente abriram a minha cabeça no sentido de entender o que acontece com esse país realmente. Entender por que comunidades que tinham, né, um potencial de transformar o nosso presente terem sido dizimadas como foram dizimadas, né? Então acho que isso tem muito a ver com essa percepção dessa história, dessa força que tem essa cultura que estava tentando ser implantada aqui e que de certa forma estava sendo um perigo para o poder que queria estar e permanecer com o capital e com, né, a possibilidade de estar controlando, né, a vida de toda uma comunidade. Então eu queria agradecer muito, né, de coração, né, as suas palavras que foram maravilhosas, né? Muito obrigado. Professor Márcio, Bispo, nós preparamos uma singela lembrancinha para você, que um símbolo do artesanato daqui, de Laranjeiras, que é um marcador de livro de renda irlandesa, feita aqui pelas rendeiras de Laranjeiras, e também tem uma bonequinha Bayomi,
que a boneca Bayomi, né, para quem não sabe, é uma boneca símbolo, né, de tudo isso que se trouxe da África, né, quando os negros vieram escravizados e que as crianças sofriam nos navios porque eram meses viajando. Então as mães rasgavam suas saias e faziam bonecas de nós, para que as crianças pudessem ter ali um conforto. Então essa boneca Bayomi é feita por uma assessora nossa, a Dani, e ela traz essa simbologia toda desse momento, esse carinho, tá bom? Muita gratidão.